Fecoagro Fertilizantes realiza encontro de consultores de negócios para afinar a orquestra. Coordenador da OCB fala do Dia Internacional das Cooperativas de Crédito. Saiba como preparar a cauda bordaleza, considerado um fungicida universal. Produtores do Oeste discutem sobre a sucessão familiar no campo. Quadro Gente que Fez e Gente que Faz. O agronegócio conta hoje a história da família Baggio. O milho, a soja e o feijão são as culturas que os produtores já estão de olho para a safrinha de verão. E a Fecoagro dispõe de duas opções: o fertilizante Nobre na base, reforçado com alga marinha, Litotâmnium, e o Cooper Animais para a cobertura. Obtenha uma lavoura perfeita, produtiva e totalmente inovadora com os fertilizantes da Fecoagro. Faça valer o poder da cooperação e procure o Nobre e o Cooper Animais nas cooperativas filiadas à Fecoagro. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Quando a Fecoagro abraçou a bandeira da produção de fertilizantes, ela não imaginava o tamanho das dificuldades que estariam postas. A complexidade que é esse mercado. Mas com o zelo, paciência, planejamento, organização, foco no desenvolvimento de produtos e com profissionais treinados, o sucesso foi sendo construído. Hoje, o Complexo de São Francisco do Sul é um modelo de negócios que atende às cooperativas filiadas, sempre buscando a qualidade de vida do homem do campo. Mas lá, de vez em quando, é preciso afinar a viola dessa nossa orquestra. Veja a reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Foi em Chapecó, a capital do agro catarinense, que a Fecoagro reuniu seu time de campo para mais um encontro de alinhamento. Todos os profissionais que atuam diretamente com as cooperativas tiveram a oportunidade de conhecer novos parceiros institucionais e também compartilhar projetos que foram criados entre os grupos com foco na melhoria dos processos da área comercial. Esse encontro durou 2 dias. O que chamou a atenção também é a evolução muito grande deles mesmo, né? Estão conhecendo a Fecoagro, estão conhecendo as cooperativas, estão do lado do produtor também e do lado da Fecoagro, que é muito importante. E eu acredito que isso aqui, hoje à tarde, foi muito, muito importante e de grande valia, porque deu para se ver todos eles entusiasmados no que falavam. E falava com certeza, com segurança. No primeiro dia, os especialistas da Omia Brasil, desenvolvedores do Calcipril, produto que está em alguns fertilizantes produzidos pela Fecoagro, puderam detalhar o poder desse insumo no desenvolvimento das lavouras. Pesquisas foram feitas e continuam sendo feitas para responder a Fecoagro, na verdade, os seus clientes, tecnicamente, logicamente. E ela tem anualmente crescido. E esse ano passado, esse ano, infelizmente, como é de conhecimento de todos, não foram ótimos anos para a agricultura, mas um fortalecimento comercial, principalmente a cooperação técnica entre as empresas, ela vem cada vez mais se estreitando. A Omia, ela tem um processo industrial diferenciado no carbonato de cálcio. A gente consegue processar o carbonato de cálcio com partículas muito pequenas. Automaticamente diminuindo o tamanho de partícula, aumentando a superfície específica, eu aumento a reatividade, a disponibilidade de cálcio e a elevação de pH. O que eu ganho com isso juntamente com os fertilizantes da Fecoagro? Eu potencializo a taxa de absorção, eu melhoro o arranque inicial da planta com mais raiz, com mais estrutura, com mais folha, consequentemente maior produtividade e rentabilidade para o produtor. Depois foi a vez da empresa Primacia, que está chegando para atender a Fecoagro com uma nova alga marinha.
chamada de Lithotanium, essa alga tem mudado a cara das lavouras. O que a gente pode dizer é que ele é o melhor amigo do fertilizante, né? Como eu disse aqui na apresentação, ele faz um trabalho muito importante junto ao fertilizante, junto à formulação, que é aumentar a eficiência da própria adubação, a eficiência do próprio adubo que você está aplicando, né? Por isso ele é uma matéria-prima muito importante para os fertilizantes. Eu tenho muita experiência com trabalhar com formulações e eu posso te dizer que é a melhor matéria-prima que, assim, que não é uma matéria-prima difícil de se ter. A gente tem reservas muito grandes no Brasil e aumenta demais a eficiência dos adubos colocados para a planta. É o efeito de correção, ele é um corretivo localizado, né? Junto do adubo. O grande diferencial desse encontro de consultores realizado aqui em Chapecó foi a apresentação de cases trabalhados durante o processo de autodesenvolvimento, onde o foco era promover a identidade das mais diversas culturas, dos mais diversos setores. E o que nós vimos aqui foi um verdadeiro show. A gente começou meses atrás, formando um time para trabalhar inovação no setor comercial. Foi um desafio e eu acredito que colhemos resultados, mas o maior resultado que a gente acabou de ver nas apresentações aqui foi a mudança cultural e o crescimento do time como equipe, realmente um grupo. E dava para ver nos olhos, assim, nas expressões corporais. No início, meses atrás, puxa, mas que iniciativa que é essa? Como é que a gente vai trabalhar com isso, né? E a gente viu agora equipe unido, movimentações, a área comercial demandando da área industrial, demanda e suprimento trabalhando juntos para promover inovação no setor comercial, da FECOAGRO, das cooperativas. Então, acredito que essa foi a grande sementinha plantada. Junto com as ideias que surgiram lá em março, quando nós reunimos os comerciais das cooperativas, equipe técnica e o nosso time de consultores, se levantaram várias sugestões de trabalho a ser realizado na sequência dentro da FECOAGRO. Chegamos para dentro de casa, fatiamos então o mercado e fizemos 8 grupos de trabalho, né, de estudo, com o nosso time de campo e com a parte da indústria, onde foi identificado as oportunidades que tem e principalmente nessa questão de inovação no setor de fertilizantes. E para deixar a turma ainda mais afinada, o consultor Paulo Molinari veio a Chapecó para falar sobre o mercado agrícola. Ele destacou os cenários que estão postos nesse momento no meio rural e quais os sinais que precisam ser observados. Difícil imaginar que o fertilizante vai cair de preço no curto prazo. Pelo contrário, ele pode até subir se agravar a situação de guerra lá no Oriente Médio, né? Por enquanto está fechado onde está o problema. Agora, se essa situação complicar para além da região do problema, nós podemos ter aí até altas dos fertilizantes daqui para frente, né? Então, o fertilizante fez o que tinha que fazer, corrigiu o seu problema e agora se reencaixou dentro dessa nova realidade de oferta global e de câmbio no Brasil. E assim fecha-se mais um ciclo de aprendizado, porque os nossos engenheiros agrônomos não são apenas vendedores, eles são, de fato, consultores de negócios. Temática: opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E o quadro temática desta terça-feira está a cargo da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB. O coordenador do ramo Crédito, Tiago Borba, comenta sobre o Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito. As cooperativas do ramo crédito oferecem soluções financeiras aos seus mais de 15 milhões de associados e geram prosperidade nos municípios em que estão inseridas. Quer entender como o trabalho do sistema OCB apoia as cópias de crédito no trabalho de inclusão financeira, na melhoria de qualidade de vida e no desenvolvimento local? Então continue por aqui. Eu sou o Tiago Borba, coordenador do ramo crédito no sistema OCB e vou te mostrar o impacto das cópias de crédito na vida das pessoas e o trabalho do sistema OCB para fortalecer e impulsionar esse ramo. As cooperativas do ramo crédito são um segmento importante no sistema financeiro do país. Representam atualmente a maior rede de atendimento financeiro, que conta com mais de 9 mil unidades de atendimento espalhadas em 3.080 cidades. Nossas COPs são a única instituição fisicamente presente em 332 municípios do Brasil. Em um país de proporções continentais como o nosso, contar com uma instituição financeira sempre por perto faz a diferença. O ramo crédito
conta com uma sólida estrutura de suporte aqui no Sistema OCB, cumprindo seu mandato legal de representação e defesa. Essa estrutura assegura que as cooperativas de crédito tenham voz perante os poderes constituídos, acessem oportunidades de negócio a serem oferecidas aos nossos cooperados na ponta e auxilia no processo de gestão democrática do nosso modelo cooperativista. Para garantir participação e voz das cooperativas nas ações do Sistema OCB, contamos com conselhos consultivos de cada um dos ramos, que se reúne periodicamente para discutir as prioridades de cada setor. O SECO reúne líderes e representantes das COPs de crédito de diferentes partes do país para promover boas práticas, discutir desafios comuns e criar soluções inovadoras. É com a atuação do Conselho e seu aconselhamento estratégico que definimos políticas, diretrizes e ações que beneficiem as COPs de crédito e, claro, seus cooperados. Esse trabalho foi fundamental em avanços importantes, como a aprovação da Lei Complementar 196 de 2022, que modernizou profundamente o nosso marco legal, fruto de um intenso trabalho do Sistema OCB, através do SECO, em conjunto com o Banco Central do Brasil e conduzido no Congresso Nacional pela nossa FRENCOP. O ramo crédito conta com seu próprio fundo garantidor, o FGCOP. Ele ajuda a preservar a confiança, a estabilidade e a imagem do cooperativismo de crédito por meio de proteção dos recursos de cada cooperado, garantindo assim a segurança das economias, oferecendo tranquilidade em tempos de incerteza. O Banco Central também é uma das instituições que ajudam a garantir a segurança do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, SNCC. Ele faz isso desempenhando dois papéis fundamentais: normatização e supervisão. Com esse trabalho, além de fortalecer o sistema financeiro do nosso país, promovemos a confiança dos cooperados. Isso porque, mais do que uma instituição financeira, uma COP de crédito também é um agente de desenvolvimento e está sempre envolvida em iniciativas sociais, educacionais e até projetos de sustentabilidade ambiental. E para celebrar o impacto dessas instituições nas comunidades e destacar a força e a importância do setor, todos os anos comemoramos o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito, uma celebração global da força desse modelo de negócio. O tema deste ano é Apoiando Pessoas, Impulsionando Negócio e Transformando Comunidades. Um lembrete de como as cooperativas de crédito desempenham um papel vital em nossas vidas, apoiando nossas aspirações pessoais e impulsionando o crescimento de nossas comunidades. E agora vamos conferir os assuntos que vamos ter no próximo bloco. Saiba como preparar a cauda bordaleza, considerado um fungicida universal. Produtores do Oeste discutem sobre a sucessão familiar no campo. Quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio conta a história da família Baggio. O milho, a soja e o feijão são as culturas que os produtores já estão de olho para a safrinha de verão. E a FECOAGRO dispõe de duas opções: o fertilizante Nobre na base, reforçado com alga marinha, Litotâmnium, e o Cooper Animais para a cobertura. Obtenha uma lavoura perfeita, produtiva e totalmente inovadora com os fertilizantes da FECOAGRO. Faça valer o poder da cooperação e procure o Nobre e o Cooper Animais nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. E a cauda bordaleza é o assunto do nosso segundo bloco. Cauda essa que é usada na agricultura desde o século XIX. É um poderoso agente de controle de fungos, moluscos, líquens, algas e alguns besouros. Aprenda agora o passo a passo da preparação desse produto, que é considerado um fungicida universal. Acompanhe a primeira parte do registro do programa de TV SC Agricultura. A cauda bordaleza é considerada o fungicida universal. Ela pode ser utilizada em várias culturas, como tomate, citros, videira, pitaia, entre outras. Ela é utilizada na agricultura desde o século XIX e é obtida pela mistura de sulfato de cobre e cal virgem em água. A cauda bordaleza é uma ótima opção para a agricultura familiar por vários motivos. Por exemplo, é muito fácil encontrar os componentes da cauda no mercado. A elaboração da cauda também é muito simples e pode ser feita na propriedade. Ela é muito eficiente na proteção das plantas contra agentes causadores de doenças.
Também é um insumo de baixo impacto ambiental e economicamente viável. Além da sua ação fungicida, a calda ainda é usada contra bactérias e outras pragas, como os moluscos. Um exemplo é o uso da calda bordaleza em pomares de pitaia para o controle de caracóis de jardim. E quem vai ensinar o passo a passo do preparo da calda bordaleza para a gente hoje é o extensionista rural da Epagre de Tijucas, Renato Guardini. Renato, é contigo agora. Olá, pessoal! Hoje iremos preparar 10 litros de calda bordaleza, numa concentração de 0,3%. Para isso, vamos precisar primeiramente um par de luvas, para proteger suas mãos do contato com os produtos, uma balança de precisão, 2 baldes de preferência graduados, cal virgem, sulfato de cobre, uma vasilha de aproximadamente 1 litro para fazer um procedimento com a cal, um pH-metro para medição do pH no final do preparo. Se não tiver o pH-metro, pode ser usado uma fita medidora de pH, também funciona. Também precisaremos utilizar peneiras de plástico fina, evitar materiais metálicos e também água limpa para finalizar a calda. Importante lembrar de utilizar também colher de madeira ou de plástico. No caso aqui vamos reutilizar o material para fazer como colher. Para iniciarmos o preparo da calda, primeiramente vamos colocar as luvas por segurança. Importante lembrar que a calda bordaleza pode ser utilizada em diversas concentrações, mas dentro da faixa entre 0,25% a 1%. Essa faixa é recomendada para evitar o excesso de cobre no solo e também danos nas plantas. Após colocar as luvas, vamos iniciar na pesagem dos produtos, iniciando com o sulfato de cobre. Para isso vamos usar essa vasilha de vidro para auxiliar. Lembrando que a balança tem que ser tarada. Se o produtor quiser fazer 100 litros de calda, ele pode usar 300 gramas, que seria a concentração de 0,3%. Após pesarmos o sulfato de cobre, que foi 30 gramas, pesaremos a cal virgem, que nesse caso será 15 gramas, ou seja, 50% do sulfato de cobre. Lembrando de usar sempre uma cal virgem nova. Após a pesagem, iniciaremos com o preparo do balde do sulfato de cobre, ou seja, iremos diluir as 30 gramas de sulfato de cobre em água morna. Para isso vamos usar o balde, de preferência graduado, e de 12 litros, que isso, quando finalizarmos a calda em 10 litros, vai sobrar um pouco do balde para agitarmos a calda e para o transporte. Então vamos iniciar, vamos colocar o sulfato de cobre na água morna. Percebam que eu botei apenas 3 litros, não precisa, depois vamos completar para 5 litros, que a nossa calda é de 10 litros. Então, colocado o sulfato de cobre, começa a diluição. Iremos agora fazer o procedimento de apagar a cal, porque é uma cal virgem, então ela deve ser apagada. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos pegar as 15 gramas de cal, colocar num recipiente de 1 litro aproximadamente, um recipiente plástico também. Colocamos a cal lá e vagarosamente vamos começar a colocar água, para fazer tipo um leite de cal. A sucessão familiar pode ser o início de uma feliz e próspera vida no campo. Conheça o exemplo de um casal de associados da cooperativa A1 de Palmitos. A reportagem é do programa de TV Oeste Rural. O dia não poderia ser tão desfavorável e nada propício para gravar aquelas imagens típicas do programa Oeste Rural, com céu azul e muito sol, principalmente em uma propriedade referência. Mas uma simpática recepção da família Vaz mudou tudo. E as entrevistas programadas para o meio das vacas são gravadas no galpão, próximo à sala de ordenha.
Conta um pouquinho sobre essa história que vem lá do teu bisavô, o seu José Stahl. Que nem ele foi, vamos dizer assim, o patriarca, né, dessa história toda. Que nem ele, na época, quando ele se colonizou nessa região, ele tinha seus filhos, né? Então, cada filho, aquela vez, ele repartia uma área de terra, equivalente a entre 13 a 15 hectares, né? E onde daí, possivelmente, cada filho ia continuando a sucessão, né? E daí, nesse caso, como a nossa propriedade ali, que era o Reinaldo, né? Um dos descendentes do José. Que é o teu avô? Isso, meu avô. E então, ele começou aqui com 14 hectares. Depois, quando me casei, né? Voltei também aqui nas atividades. Daí aumentamos mais um pouco as áreas, né? Então hoje nós estamos com 27 hectares. Como foi começado com a história do meu avô, né? Com 80 hectares? Meu bisavô, isso. Com, mais ou menos uns 80 hectares. Daí ele foi distribuindo para cada filho. O meu avô, no caso, ele herdou 14 hectares, né? Então de 14 hectares hoje já transformamos 27 hectares. A família da linha Maria Goretti dedica-se principalmente à produção de leite e à terminação de leitões que recebem a assistência dos técnicos da Coopera 1 Aurora. As tarefas familiares também foram divididas. Marcos cuida das lavouras, pastagens, sanidade dos animais e ordenha. E também a entrega da produção. A esposa Claísa pelo trato das vacas e bezerras. E o seu Edgar da suinocultura. Vaca, principalmente hoje em dia, na atividade, a gente está deixando ela em primeiro lugar, né? Porque às vezes assim, a gente até chega a deixar os filhos um pouco de lado, né? Para a atividade de leite. E isso é muito bom porque vocês, mães, também entendem bem o problema da vaca que, né? Assim, até a aparição, o bezerro, o parto. Que nem principalmente eu, né? Eu cuido mais do trato, terneirinho, eu trato as vacas. Na ordenha, ele que faz a ordenha. O Marcos é um produtor que qualquer tecnologia que você levar para ele, ele vai lá e coloca em prática. Por isso que hoje a propriedade dele é uma propriedade exemplar em produtividade. Se você vai analisar, ele vai fechar um ano com um CCS de 153, a contagem bacteriana vai dar em torno de 3. Então é uma qualidade espetacular na atividade de leite. Se você vai ver, os piquetes dele já está preocupado com fazer parte de sombreamento. Todo ano a gente vem e senta com ele, faz um planejamento de alimentação, questão de silagem, questão de pasto permanente, questão de pastagem para o inverno. E praticamente o que a gente comenta com ele vai e coloca em prática. O técnico falou também sobre a importância do sombreamento e bem-estar animal em períodos de altas temperaturas. Não adianta você programar a alimentação, todo o processo e deixar a vaca lá naquele calorão, né? E agora vamos contar mais uma história. Ser eficiente é o mínimo que se espera de todo produtor rural. Sem eficiência, não há resultado. Sem resultado, não há vida digna. E para ter excelência, é preciso ter dedicação, muito amor a tudo que se faz. E um bom exemplo está aqui, no município de Orleans, sul de Santa Catarina. Quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, hoje é com a família Baggio, associada da Coopera Auriverde. Reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Essa história começa com uma decisão que precisou ser tomada aos 13 anos. Eu me lembro como fosse agora essas palavras ainda. Simplesmente, naquela noite eu fiquei pensando, né? No outro dia eu pegava o ônibus às 11 horas da manhã para ir para o colégio. Daí eu olhei a bolsa e eu disse assim, pai, eu não vou mais estudar hoje. Eu já vou tocar a granja. E não fui mais para o estudo naquele dia. E daí entrei para dentro da granja com, acho que tinha umas 78 porcas, tudo manual. Carregava milho com a lata, né? Pegava aquela latinha de 20 quilos nas costas e derrubava em cima do picadorzinho, esperava moer. Pegava outra, fazia ração para tratar das porcas. Ficava lá, clareava o dia até 9, 10 horas da noite, né?
tocando aquelas porcas, e dali começou o amor pelo suíno, como os outros, né? A infância e a adolescência ficaram para trás. À frente havia o compromisso de não errar, de aprender sempre. A dureza da vida fez do seu Valmir um suinocultor nato. Simplesmente aquela situação caiu no meu colo e eu abracei, né? Situações injustas tem em todas as atividades. Pode ser um plantador de fumo, pode ser um produtor de leite, pode ser um caminhoneiro, né? Pode ser um dono de uma fábrica. Situações difíceis sempre vai ter, né? Então tinha épocas muito boas que a gente ganhava muito dinheiro, né? E tinha épocas muito difíceis que a gente passava anos sem ganhar nada também, né? Que tinha que queimar toda a gordura que tinha, né? E nesse período ali de 89 até no caso até 2002, pegamos épocas boas, mas épocas muito ruins. Cheguei a época de falir já umas 2 vezes, que o que eu tinha de suíno não pagava a conta que eu devia de milho, de ração, né? Inclusive, quando chegou em 2002, tive que vender toda a engorda, tinha 1000 porcos na engorda. Tive que vender tudo para pagar o milho e soja que estava devendo. E sobrou só as porcas e os leitãozinhos dele. Hoje, a eficiência da granja se mede em números. Dentro do projeto 270+, da Auriverde, que contabiliza o número de leitões fêmea ano, eles conseguiram a marca de 285 quilos. Resumindo, são 36 leitões nascidos vivos por porca que chegam perto de 8 quilos de peso cada um. É só dedicação, né? Tem que saber o que o animal precisa, né? Porque a gente dentro da granja, a gente tem uma máquina, né? E se tu não saber manusear ela não vai te dar resultado. Então tu tem que estar com conhecimento em cima do animal, ver o que ele precisa, ver a ração que precisa, que hora que precisa se alimentar, que temperatura que precisa, né? Tem que saber o que o animal precisa. Isso é o grande segredo. E dedicação, né? E dedicação. Tem que estar o dia inteiro, todo dia, direto dentro da granja. Quando estivemos aqui pela última vez, em 2016, o seu Valmir e os meninos, o Felipe e o Diego, ainda estavam organizando a propriedade, buscando a melhor eficiência. 7 anos se passaram, a juventude ficou para trás, mas os dois seguem aqui. O Diego ajudando o pai nas granjas. Todo dia tu tem que estar ali em cima para tentar fazer o melhor sempre. E como é que funciona isso? É olhar, é entender a dinâmica? Como é que é o processo? A gente tem que entender, pelo menos um pouquinho ali, do que o animal precisa, o leitãozinho, para te ter um bom desempenho, bom resultado. E como se aprende isso? Em casa mesmo, com auxílio técnico? Com auxílio técnico e um bom tempo de granja, porque é difícil. E o Felipe na lida com as vacas. Esse estábulo antigo está com os dias contados. O veterinário decidiu que era a hora de ousar. Hoje, no caso, o gado de leite é o meu foco, no caso. Tanto que estamos com um projeto grande aí para fazer ampliação de fechar 100% dos animais aí na questão de um freestyle climatizado, né? Para conseguir extrair o máximo possível da genética, né? Que os animais têm um potencial genético muito grande, só que tem muito desafio, né? Que é o calor, chuva, clima, o animal buscar o trato longe, isso aí tá muita perca, né? Então vamos procurar a mesma situação que foi dada aqui, mais conforto para os animais, em temperatura, alimentação, certinha, tudo. É o mesmo caso, é o rumo que nós vamos tomar no gado de leite ali, para conseguir ter um melhor aproveitamento genético dos animais, né? Que daí vão ter mais uma questão de lucro também, né? O seu Valmir melhorou a granja, fez sucessores e isso para ele basta. O passado ficou no passado, agora é com os meninos. Com essa linda história emocionante da família Baggio, do município de Orleans, vamos encerrando o nosso programa de hoje. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.